Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Agradecer a Deus por esse dia que Ele nos concedeu para que estarmos em plena adoração a Ele. E eu quero convidar a igreja para que abramos o texto bíblico de Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15, somente o versículo 2, 3 e 4. Apocalipse capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Glórias ao nosso Deus. Esse é o momento que temos para adorar ao Senhor. E eu quero estar convidando o nosso querido irmão diácono José Lopes para que nos eleve a Deus nessa oração inicial de adoração ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Grandioso e soberano Deus, digno de louvor, exaltado e glorificado. Diante da tua presença, Senhor, queremos te render graça. Temos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Por isso, somos gratos, estamos aqui na tua casa, Senhor. Casa essa, casa de oração. Para adorar um Deus santo, um Deus vivo e um Deus todo-poderoso. Para te louvar, Senhor, dia após dia. Não há outro Deus tão grande, exaltado e glorificado como tu, Senhor. Por isso, essa noite te exaltamos o teu nome, te glorificamos o teu santo nome. Esteja conosco, Senhor, aqui, ó Deus, nessa casa, Senhor, restaurando-os e cada dia, Deus, nos abençoando, para que nós, ó Deus, conduzimos, Senhor, a te louvar, a te engrandecer, a te adorar, ó Altíssimo. Esteja, ó Deus, sobre nossas vidas, esteja, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós, para que nós, ó Deus, com o coração quebrantado, com o coração humilde e simples, Senhor, diante da tua presença, viemos entender o quanto o Senhor nos ama. Quando nós voltamos a ti, ó Deus, em adoração, em espírito e em verdade. Esteja conosco, Senhor, e seja só teu nome glorificado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir mais uma vez no texto bíblico que se encontra lá no na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 14 até o 21. O apóstolo Paulo aqui, ele exorta o povo de Corinto como o pai exorta o seu filho. 1 Coríntios, capítulo 4, do 14 até o 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus.
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não palavras, mas poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Essa é a palavra na qual o Senhor nos exorta hoje nessa noite, porque Ele é o Pai a quem nos disciplina e Ele quer que todos nós estejamos andando em santidade. É o momento que temos para confessar as nossas faltas e dentro de alguns instantes eu convido a nossa irmã Grazi para que nos eleve a Deus nessa oração de confissão de pecados. Pai amado e Pai querido, neste momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Clamamos ao Senhor, que é santo, que é misericordioso, Senhor. Que possa estar, Senhor, olhando, Senhor, para cada coração neste momento, Senhor. Estamos diante do Senhor confessando, Pai, os nossos pecados, as nossas misérias. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem nos visto, o Senhor tem contemplado as nossas orações, meu Pai, e não merecemos nada, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus, pelo perdão, muito obrigada pela tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é o Pai que repreende ao Filho a quem o ama. Obrigada pela tua graça, Senhor, derramada sobre nós e pelo teu Espírito Santo, meu Pai, que nos convence de todo pecado. Nos ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, a não enganar a nós mesmos, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o momento que temos para ofertar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas antes de ofertarmos, vamos fazer uma leitura alternada no livro de Atos dos Apóstolos. Eu lerei os versículos de números mãos de número ímpares. Atos 20, do 28 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, todos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Amém? Este é o momento que temos para devolvermos aquilo que é do nosso Deus e ofertar, como eu já bem disse, aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Senhor meu Deus, quando maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na vida. Contra minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Contra minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, encanta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Encanta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo pela cruz maldita o teu amor, Jesus morreu e me livrou do jugo do pecado. Libertando sangue carecido, canta minha alma, encanta-te, Senhor. És tu, és tu, grandioso és tu.
Reis entre os santos, da mais humilde vera adoração. Então cantar inteiramente ali, grandes és tu, grandes és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar com os nossos irmãos diáconos. Oramos. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na sua presença, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai. Agradecido, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Agradecido, Pai, pelo dízimo e oferta que foi depositada aqui no seu altar, Pai, para mantimento para a nossa casa, para a nossa igreja, para a casa pastoral, em nome de Jesus, Pai, que essa família seja abençoada, em nome de Deus. Continua fazendo esse trabalho para nossas ovelhas aqui nessa casa, aqui, ó Pai. Pai, abre porta de emprego para as pessoas que estão necessitando, Pai, que estão desempregados, Pai, porque o desemprego é grande. Mas também sustenta, Pai, os empregadores, Pai. Sustenta esses homens, Pai. Sustenta, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, cada um que está aqui. Aqueles que não pôde vir, o Senhor sabe o motivo de cada um também. Vá de encontro, Pai. Tranquiliza o coração das pessoas que estão aflitas neste momento, Pai. Não sabemos, mas eu sabe todos que estão se passando lá fora, Deus. É que eu ponho na sua mão neste momento essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar com os nossos irmãos. Momento do Ministério de Louvor. Tentar. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Vamos os irmãos já ficarem em pé, né? Todos numa só voz, declarando que só tu és grande, Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo.
onipresente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltando, eu te honre. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, Deus é santo, se é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, se é digno de louvor e de ser adorado. És Senhor, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Celebrarei a ti, ó Deus, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados, terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, conforme glorificado, mas tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Criador. Eis consagro tudo o que sou, de grato louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, céu e mar. Todo ser que nele está, celebra a ti, cante glória, pois tu és o Deus Criador. Celebra a ti, cante júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus
A honra, a glória, a força e o poder ao Jesus e o e o poder, Jesus, e não se parará. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou bem, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Estou vencendo, sei que não te liberar, nem anjos nem me separam, nem coisas do presente me dão poder, nem poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou decepção, perigo e espada. Porque estou vencendo, sei que não te liberar, nem anjos nem me separam, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo,
nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Só a igreja. Poderá nos separar de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, os irmãos podem se sentar. Amém. Glórias a Deus. Sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, vamos abrir na palavra do Senhor em João, capítulo 12, porque os gregos, lá no versículo 20 em diante, eles queriam saber quem era Jesus. Então, vamos ver o que João escreveu. João, capítulo 12, de 20 até o 26 somente. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Responderam-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Que o Senhor aplique aos nossos corações essa verdade santa, entendendo que os gregos, a motivação deles era errada em ver Jesus. A nossa tem que ser correta, porque ele é aquele que nos dá a iluminação pela a revelação santa que é a tua palavra. E eu quero convidar o nosso irmão Daniel para que nos eleve a Deus, pedindo por essa iluminação santa vindo da parte de Deus. Isso. Oremos. Santo e bendito Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome, ó Pai. Nós somos gratos por estar aqui na tua santa presença, ó Pai. Nós glorificamos o teu santo nome, ó Pai, através dos louvores, através das orações. Pedimos para que o Senhor, nesse momento, ó Pai, venha falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra, ó Deus. Tua palavra diz que quando o Espírito Santo viesse, ele glorificará o teu Filho, ó Pai. Então, oro para que o teu nome seja glorificado nessa noite, ó Pai. Que o Senhor tome a supremacia que é devida, ó Pai, neste culto, ó Pai. Que a tua palavra, meu Pai, seja aplicada fielmente, ó Deus. Que o Senhor receba a glória para si. Que possamos, ó Pai, não ser só ouvintes, mas que possamos ser praticantes da tua palavra, ó Deus. A tua palavra revelada, a tua palavra encarnada. Que Cristo venha a ser revelado através dela, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Trata os nossos pecados. Nos ajuda, nos santifica nessa noite, ó Pai. É a oração que faço no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos trabalhar hoje o capítulo de número 3, verso 17, até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, do 17 até o 1 do capítulo 4. O título proposto aqui é Os Filhos de Deus e os Filhos do Diabo. Filipenses 3, do 17 até o verso 1 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Amém. Glórias a Deus. A mensagem na qual iremos trabalhar hoje é uma mensagem muito importante. É uma mensagem que nos traz sobre nós uma grande responsabilidade, pois quem transmite ela tem uma grande responsabilidade. Agora, quem está ouvindo ela também tem grandes responsabilidades. Então, vamos atentar bem para o que o texto bíblico diz que devemos ser imitadores do Senhor, imitadores de Deus. Sabemos que Paulo fala que é para sermos imitadores dele, ele fala para o povo de Filipos, porém, o intuito aqui é aprendermos a imitar o Senhor. Hoje vamos diferenciar algumas classes de pessoas, porque no mundo, quando o pecado entrou, duas forças poderosas passou a conflitarem entre si. Uma se chama pecado e outra se chama graça. O homem perde o seu domínio. E agora, por meio da graça, o Senhor chama para si um povo, o Senhor chama para si esse povo para servi-lo, porque aquele que serve, a palavra diz que o Pai honrará, mas entendemos que dentro da história da humanidade, como já foi dito, existe duas classes de pessoas, ou seja, existe os descendentes da serpente, que são os filhos do diabo, e existe a linhagem santa, que são os filhos de Deus. Vemos aqui que no dia da ceifa, o Senhor vai mandar separar. Os anjos vai recolher. O trigo será lançado na fornalha, aonde haverá choro e ranger de dentes. E esse que será escolhido, no caso, que será recolhido, que são os escolhidos, é os trigos, como muitos já sabem. Só que há uma questão, o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a vida do povo de Deus, e Deus vai usar agora ele para poder chamar esse povo. Mas como? Não é o Espírito Santo que chama? Sim, pela palavra da verdade, pelo evangelho da salvação, e Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Deus chamou ele pelo evangelho, Deus usou ele para chamar outros, assim como Deus usa os seus hoje para poder chamá-los ao arrependimento
a fé salvadora que é dada a todos os eleitos. Vemos aquela história bastante conhecida que um varão, quando rogava, né, na Macedônia, ele clamou pedindo para que o Senhor enviasse alguém para aquela região para pregar o evangelho. E dentro daquele contexto, o apóstolo Paulo pregou para as pessoas daquela região e, ao mesmo tempo, houve resgate salvador na vida da moça que se chamava Lídia. Houve também libertação na vida da jovem que estava possessa de espíritos malignos. A gente já ouviu bastante esse texto. E o Senhor usou o apóstolo Paulo justamente para poder levar essa mensagem libertadora para aquelas pessoas. E o que aconteceu? O carcereiro, ele foi salvo. Paulo, ele estava o tempo todo sendo modelo para o povo de Deus. Ele estava servindo ao evangelho. Ele estava servindo ao Senhor, usando os seus dons para a glória de Deus. Ele usava o seu dom de profecia, que tem a ver com a pregação do evangelho. Ele usava o dom de discernir espíritos, pois foi por esse modo que ele percebeu que a garota estava endemoniada. E assim, a palavra de Deus está direcionando os nossos olhos para observar essas coisas, para que a gente venha a imitar esse padrão, para que a gente faça da mesma maneira. Ele usou o dom de evangelizar, quando ele evangelizou o carcereiro. O carcereiro passou a ser um enfermeiro, cuidando das feridas de Paulo. Então, quando o Espírito de Deus passa a habitar no homem, ele agora governa essa vida, ele agora direciona esse homem a viver nos caminhos de Deus, que no caso é o caminho, Cristo Jesus. E diante de toda essa situação, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele estava preso. Ele estava encarcerado em Roma. Foi a primeira prisão na qual ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu a carta aos Filipenses, carta a Filemon. Ele escreveu também a carta aos Colossenses e também ele escreveu carta para o povo de Éfeso. Então foram cartas aí que ele escreveu no momento que ele estava preso. Só que o apóstolo Paulo, ele preso, ele estava trabalhando mais quem estava lá fora, porque ele estava ali sendo instrumento de Deus, sendo usado para poder aconselhar um rebanho, para poder pastorear as ovelhas do Senhor, e foi isso que ele fez. No ano 62, de acordo com os estudiosos, é dito que essa carta foi escrita, conhecida como a Carta da Alegria. Porque quando as pessoas elas não têm a Cristo, o que resta? Tristeza, desespero. Mas aí Deus vem agora e usa o apóstolo Paulo para poder passar essa carta da alegria para Epafrodito levar essa escrita para o povo de... Vou trocar de microfone. Então, irmãos, o propósito do apóstolo Paulo aqui era tratar aquele povo. Aquele povo estava contendendo entre si, estava havendo contendas ali, no caso, no meio das mulheres, no meio das servas de Deus, e a gente vê isso no capítulo 4, quando Paulo ele exorta aquelas mulheres: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Ou seja, estava havendo problemas de contendas, não somente dentro da igreja, mas também do lado de fora. Pessoas queriam que Paulo viesse a ficar preso ao ponto deles vir a fazer até algo bom, pregar o evangelho. Só que eles pregavam por pretexto. Eles não pregavam de maneira sincera, como alguns servos de Deus faziam. Olha aí, a classe, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles vão sempre andarem perto. Não de mãos dadas, mas perto. É o joio e o trigo.
E Paulo agora tenta tratar o lado de fora. No capítulo 2, vamos ver ele tratando o lado de dentro. Olha, vocês devem ser... Olha o que ele diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vocês não devem fazer nada por partidarismo, nada de contendas, nada de vanglória no meio de vocês. Então, vemos aqui um problema dentro da igreja. E como é que Paulo tratou isso? Usando a doutrina de Cristo. Quando ele chega no versículo 5, ele fala, olha, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele usou ali o esvaziamento, a doutrina do esvaziamento de Cristo, a humilhação do Senhor. Quando vocês querem se vangloriar, observem o exemplo do Mestre, o exemplo de Deus. E aí ele trata os problemas da igreja, contenda como? Com a doutrina da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Mais adiante, ele vai falar sobre o desenvolver essa salvação, porque aquele que creu no Filho de Deus, que foi regenerado, recebeu o dom da fé, pela fé foi justificado e agora passa pelo processo de santificação, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No versículo 14 ele fala, olha, vocês devem fazer tudo sem murmurações nem contendas. E aí ele vai trazer diversos exemplos, ele vai falar do servo de Deus que se chama Timóteo, como sendo uma pessoa ali que era padrão para que eles viessem a observar também, Timóteo. Ele vai falar de Epafrodito. Eu não quero me aprofundar na descrição deles agora, só quero relatar aqui a ordem lógica do texto bíblico. Então, irmãos, a temática na qual iremos desenvolver ela se chama a distinção entre o verdadeiro cristão e o falso crente. Porque, assim como no passado, ali na igreja de Filipos, tinha verdadeiros cristãos e falsos crentes, assim também no nosso meio há descrente entre vós, como diz na palavra de Deus. Então, a temática é a distinção entre o verdadeiro cristão e o falso crente. O verdadeiro, eu quero trabalhar aqui com vocês uma ênfase maior no verdadeiro, porque na ordem do texto, eu não vou poder me aprofundar muito nos dois. Porém, eu posso fazer alguns contrastes para explicar melhor entre o verdadeiro e o falso. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro, ele pratica a palavra, ele é praticante da palavra, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês têm que ser meus imitadores. Por quê? Ele também foi imitador de Cristo. Vemos isso na carta aos Coríntios. Só que a evidência do verdadeiro cristão é essa, é a prática da verdade. O cristão, ele é instruído a obedecer esse mandamento, porque tem um verbo aqui no imperativo que fala, olha, sede o quê? Imitadores. Ele vai imitar aquele que é padrão, aquele que é modelo. Como? Em primeiro lugar, a gente vai ver o exemplo de Cristo, como já foi dito. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas mesmo assim se humilhou. A palavra ali, no versículo 5, fala, olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma palavra, por alguns estudiosos, conhecida como frônesis, outra descrita como fronel, mas o sentido da palavra quer dizer, olha, vocês têm que ter a mesma atitude que houve também no Filho de Deus. Ele traz esse exemplo. Vocês têm que ser imitadores meus, observando como eu vejo na palavra a verdade e assim transmito para vocês. Paulo, ele é um ótimo modelo de
uma pessoa que foi verdadeiramente praticante da palavra. No capítulo 4, no versículo 9, olha o que ele fala. Só vocês olharem para a página do lado. É dito: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Se vocês fizerem tudo isso, a paz de Deus estará com você. Ah, meu irmão, mas você está me ensinando aí salvação pelas obras. Não, ele está falando para o crente. Quem foi salvo pela graça, automaticamente ele vai praticar isso. E a paz de Deus vai ser desfrutada, até porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Ele vai desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Então, o verdadeiro cristão, ele vai praticar a palavra de Deus. No versículo 11, é dito: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente vai extrair daqui a doutrina do contentamento. Muitas pessoas em nossos dias, no nosso meio, têm vivido de maneira insatisfeita, não têm observado os modelos, não somente que vemos na palavra de Deus, no decorrer de toda a história da igreja, e nem mesmo na igreja. Há dificuldades, pessoas não conseguem enxergar modelos de outros que são contentes, que são humildes, porque muitas pessoas na igreja têm agido com soberba, têm agido com falta de contentamento, com murmuração. Então, a palavra de Deus, ela nos direciona a vivermos de maneira contentada, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sendo imitador dele. A humildade é um atributo também de Deus, que é compartilhado com o ser humano. Deus, ele é um ser infinito. Aquilo que ele compartilha conosco, podemos praticar também. Então, devemos ser imitadores dele, conhecendo a ele na palavra, sabendo quem Deus é, o que ele veio fazer e o que ele virá fazer no futuro. Isso vai encher o nosso coração de humildade, porque a partir do momento que eu leio os 10 mandamentos, eu vou ser nocauteado. Eu não tenho para onde correr, mas eu posso olhar para aquele que por mim morreu e assim ser humilde. Veja como a palavra de Deus é clara, o contentamento, a humildade, ele reina na vida do eleito. Ele é praticante. Ele, sendo instruído a ser imitador, ele também é orientado. Vejamos aí novamente no versículo 17. Ele observa a questão do modelo de ser imitador e também ele observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele é orientado, enquanto ele é instruído a focar em ser imitador, aqui ele fixa os seus olhos nos que são modelo, naqueles que são padrão para os fiéis. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo quando escreveu a sua primeira carta, quando é dito, olha, você tem que ser padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, devemos observar isso nos nossos irmãos, para que todos nós estejamos imitando a eles, porque quando a gente faz isso, nós estamos praticando a palavra, e eu não estou ensinando falso moralismo aqui, seja que nem Moisés, seja que nem Abraão, não, seja que nem seu irmão. A questão é, seja que nem Cristo, porque Cristo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Ah, meu irmão, mas você está toda hora repetindo essa mesma palavra, justamente porque eu quero alcançar a consciência dos ouvintes. Uma das características da pessoa que conhece a palavra, Timóteo, ele tinha dom de profecia, diz lá em 1 Timóteo 4, e ele não deveria negligenciar esse dom. Ele deveria usar, porque o dom de profecia é justamente a proclamação da verdade. É você entender que Deus te deu dons e você tem que usar, sendo modelo para o povo de Deus, ensinando,
exortando. Aquele que exorta geralmente alcança a consciência. Aquele que ensina alcança a mente, a convicção na área de instruir. Talvez uma irmã que não tenha tanto estudo, ela tenha a capacidade de instruir a palavra de Deus com o dom de ensino. Talvez ela nem saiba que tem o dom de ensino, sendo que tem. Todos os crentes têm dons. Ela pode ensinar a outra irmã quem Deus é, que Deus é santo. Ela pode servir de padrão para toda a igreja. Olha como a irmã fulana de tal, ela usa o dom dela corretamente. Ah, eu quero ser que nem aquela irmã, eu quero ser que nem aquele irmão. Eu não quero ter dom simplesmente de esquentar banco na cadeira. Eu não quero viver de maneira omissa, porque a omissão é pecado. Então devemos observar, olha, o verdadeiro cristão, ele fixa os olhos naqueles que são padrãos. Timóteo, um exemplo de pastor, um grande exemplo. Por mais que a gente venhamos a observar algumas falhas dele, a gente pode aprender com os acertos e entender que Deus operou de maneira maravilhosa na vida de Timóteo. Ele foi pastor de Éfeso, ele pastoreou aquela igreja. Segundo relatos da história da igreja, no livro de um puritano chamado John Fox, é dito que Timóteo foi morto cruelmente. Ele foi espancado até a morte. E, no final, colocaram ele amarrado na corda, sendo arrastado na cidade, justamente porque ele protestou contra uma procissão pagã que estava havendo ali naquela região. Será que alguém hoje aqui teria a coragem de assumir esse lugar? Não querendo cair na questão do experiencialismo, mas no dia que vier uma grande perseguição, será que muitos de nós vamos ter coragem em não negar a fé? Fica aí uma pergunta. Timóteo, no capítulo 2, do versículo 20, é dito, Paulo falando, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo, ele se importava com os irmãos da igreja de Filipos. Ele tinha empatia por aqueles irmãos, profundo sentimento acompanhado de atitude, porque o sentimento sem atitude não presta, não presta. O verdadeiro sentimento, ele consiste em atitude. E se você talvez não sinta muita empatia pelo seu irmão, coloque em prática. Não, eu tenho que mortificar minha carne. Essa insensibilidade tem que ser deixada de lado. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, dos interesses deles, não do que é meu, como faziam alguns, né? Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Salomão vai falar que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele não usa a sabedoria do alto para tratar o seu irmão, porque uma das características da sabedoria do alto é o quê? Tratar, é julgar imparcialmente. Eu comentei isso recentemente agora com o irmão. É muito importante isso, a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Nós temos que fixar os olhos nesses exemplos, porque Epafrodito também foi um grande modelo de servo. Eu acho que foi o maior diácono que eu já vi, talvez até superior a Estevão, porque Epafrodito, ele desceu às portas da morte. Ele fez tudo aquilo para poder trabalhar em favor do reino de Deus. Ele foi até o fim. Lógico que o grau de Estevão foi muito mais aterrorizante. Ele morreu cruelmente. Só que a ênfase que eu quero dar nesse texto é que ele adoeceu trabalhando para Deus. Olha que grande exemplo de diácono. Muitos diáconos hoje são preguiçosos, não falando dos diáconos da nossa igreja. Pelo contrário, Deus tem concedido graça para que eles venham a ser exemplo também para os fiéis. Mas tem diácono que é preguiçoso,
Tem diácono que ele não entendeu o chamado dele e acha que é diácono. Esses aí, Deus vai cobrar no dia do juízo, porque eles estão assumindo uma posição aonde Deus não colocou eles lá. Então, veja como a palavra de Deus é clara. Outro exemplo, no versículo 25, fala que Epafrodito foi cooperador, companheiro de lutas, mensageiro e auxiliar de Paulo, da igreja, mas ele estava fazendo isso para Deus. O próximo exemplo é que os filipenses, eles eram um grande modelo também. Os filipenses, eles contribuíam para a obra. Eles cooperaram. Foi a única igreja que Paulo fala no capítulo 4, versículo 15, o seguinte: sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Então, eles estavam usando aqui o dom de contribuição, sendo uma igreja modelo, padrão para outras igrejas, para que outras igrejas viessem também a observarem esse modelo. E o que é que devemos fazer diante disso tudo? Observar. É entender que Deus, ele quer nos levar a um olhar na palavra dele e a uma observância na igreja, para que os irmãos estejam sendo assim impactados. Olha, eu vou olhar para aquele irmão ali, porque ele é padrão, ele é modelo. Olha como ele usa os dons dele, olha como é que ele usa os talentos. Eu quero ser que nem aquele irmão, eu quero fazer as coisas daquele jeito, de um modo zeloso. Eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquele diácono. Olha o que o autor de Hebreus ele vai falar. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 13, no versículo 7, olha o que é dito. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Devemos imitar. O que o autor de Hebreus está falando aqui é para um povo que estava passando por perseguições também, alguns abandonando a fé por meio de pressões. Tanto que ele exorta: olha, vocês que uma vez foram iluminados, caíram, vai ser impossível trazer de volta vocês ao arrependimento. Então, olhem para aqueles que são modelos. Essa é a nossa responsabilidade. E aqueles que são modelos, cuidado para não fazer o seu irmão tropeçar, cometendo coisas abomináveis, tendo assim, no meio do povo de Deus, raiz de amargura. Então, é muito sério isso. Segundo lugar, distinção entre o verdadeiro cristão e o falso crente. Primeiro, o verdadeiro é praticante. Segundo, o falso, ele é inimigo do evangelho. Olha o que é dito. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São homens ímpios que não se arrependem, que vivem no pecado. Esses homens aqui, irmãos, no contexto que Paulo estava tentando trabalhar, eles eram os judaizantes. Poderiam ser também, segundo alguns estudiosos, os gentios libertinos que queriam viver de maneira imoral. Os religiosos, eles faziam o seguinte tipo: olha, para você ser salvo, você tem que obedecer o calendário judaico, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Era dieta religiosa, era a falsa circuncisão. Então, os religiosos, eles partiam para essa linha. Os libertinos, eles viviam na imoralidade.
Parece até um grupo de pessoas que foram descritas no decorrer da história, né? Como os estoicos e os epicureus, que eram uma escola filosófica que os epicureus viviam de maneira libertina, naquela época ali da antiga Grécia. Os estoicos, eles buscavam prazer em uma vida restrita desses prazeres. Então, tanto um como o outro estão debaixo da ira. Paulo vai falar isso em Romanos 1. E o que é que acontece? Não é por meio de restrição que eu sou salvo. Não é por meio de atos meus que eu sou salvo. Mas o falso crente ele vai se levantar contra essa palavra. Não, para ser salvo você tem que fazer isso. Para ser salvo, para ser reconhecido por Deus, você tem que obedecer. Não, eu obedeço porque eu sou salvo. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque Deus me escolheu. Eles não se arrependem. Eles, como diz Thomas Watson, eles andam segundo o curso desse mundo. O arrependimento deles é por meio do medo da lei. Eles têm medo da lei. Essa é uma evidência de que uma pessoa está falsamente se arrependendo quando ela sente medo do terror de Deus. Porque Deus, ao mesmo tempo que ele traz impacto às nossas vidas, ele não nos entristece segundo o mundo. Pelo contrário, a ninguém traz pesar, é um arrependimento para a salvação. Mas eles são duros. E olha qual é o fim deles, diz a palavra de Deus. O destino é a perdição, é a eterna destruição, é o inferno que arde com enxofre, é uma agonia na alma e no corpo. Esse vai ser o fim deles. Esses inimigos malditos, como diz em Provérbios 3, 33, a maldição habita na casa do perverso. O perverso, ele é amaldiçoado. Ele nunca se arrepende. Ele é como Esaú, que ainda que pela graça comum de Deus, ele confessa o seu pecado, o pecado não é verdadeiramente abandonado. E não é sinceramente confessado, porque não confessa pelo crime que fez, pela ofensa, mas pela punição, evidência dos inimigos. E eles estão ao nosso redor. Devemos ter cuidado. O seu Senhor é o prazer, porque é dito, o Deus deles é o ventre. Paulo usa aqui uma palavra figurativa para poder falar dos desejos, porque na cultura, cosmovisão judaica, né, a área na qual as pessoas sentiam profundo sentimento era nas entranhas, nos rins. Então, Paulo usa aqui ventre para falar onde é que está o prazer deles. No erro. O prazer deles são pecaminosos. São pessoas libertinas, que não querem compromisso com a verdade. Mas o quê? A glória deles está na sua infâmia. Ou seja, a sua coroa é o pecado. Eu estou citando novamente Thomas Watson, porque eu estou lendo um livro que vai falar justamente disso. A doutrina do arrependimento. Eu até aconselho os irmãos a buscarem esse livro o mais rápido possível, que é um excelente livro. Ele vai falar que nos olhos do santo, o pecado é como um espinho nos olhos, mas para os ímpios é como uma coroa na cabeça. É uma vida amaldiçoada. E no final eles vão pagar, porque a ira de Deus vai pesar sobre os filhos da desobediência. Mas a seguir fala, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Novamente a palavra fronel aqui aparece. Eles se preocupam, a atitude deles, os sentimentos são terrenos. Eles amam o mundo, a concupiscência da carne, eles amam a concupiscência dos olhos, eles amam a vanglória, a soberba da vida. Eles amam o pecado. Esses são os inimigos do evangelho. Nós vamos ver eles na internet, trazendo pregações coach, trazendo o falso evangelho, o evangelho água com açúcar. No final, Deus vai cobrar deles. No final,
Deus vai puni-los. Terceiro lugar, o verdadeiro tem a promessa da morada eterna e uma esperança gloriosa. Que morada eterna é essa? Que temos, vamos ver agora no texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não está aqui na terra. O nosso pensamento não é mundano. O nosso pensamento tem que ser levado cativo à obediência a Cristo Jesus. Colossenses fala, olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós cantamos as mansões celestes no hino Grandioso És Tu. Então, o que acontece com isso tudo? Temos uma morada eterna, o céu. Cristo falou isso para os discípulos quando eles estavam tomados de pavor. Ele falou, olha, não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos ver essas moradas que Paulo viu quando ele subiu ao terceiro céu? Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse vai revelar quais são essas moradas. Vamos ver, se estudarmos a fundo o livro de Apocalipse, vamos ver como é que essa morada é descrita desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Só que a morada sem algo principal não é morada. E esse algo ou alguém principal é o Salvador Jesus. É nele em quem temos essa gloriosa esperança. É nele que devemos confiar, no Deus homem, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, batendo em quem? Naqueles que davam ênfase nos prazeres. Olha, o verbo, a palavra, esse logos que vocês tanto falam, ele se fez carne, ele é real. Ele não é algo que vocês pensam que é somente um intelectualismo. Ele está batendo ali nos gregos. Está falando, olha, vocês querem ver Jesus verdadeiramente? Olha aí, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de favor imerecido, concedendo perdão. É nele em quem temos que confiar. Por quê? Qual é a próxima gloriosa esperança? A esperança da ressurreição, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Poder, ele é onipotente. A palavra de Deus diz que naquele dia vai se cumprir a palavra que estava lá em Oséias, que Paulo repete cá em Coríntios 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte vai ser tragada. Na verdade, já foi. O já e o ainda não. Ela já foi, mas ao mesmo tempo ela ainda vai ser tragada de uma vez por todas. Então, não há doença, não há enfermidade, não há nada que possa separar você e eu, nós, de Deus. Por quê? Estamos em Cristo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Quarto ponto, a distinção. A distinção é que o verdadeiro ele é perseverante até o fim. O que não é verdadeiro, ele é inconstante. Ele não persevera. Ele não luta contra o pecado. Uma da maior evidência de que um crente, ou de que uma pessoa que se diz crente nasceu de novo, é que ela é perseverante, ela luta contra o pecado. Ela tem convicções dos seus pecados, ela é iluminada por Deus, ela é entristecida segundo Deus, ela confessa os seus pecados para Deus, se envergonhando dos seus pecados, odiando os seus pecados, se convertendo dos seus pecados. É um verdadeiro arrependimento. É uma pessoa que persevera. Alguns estudiosos, na verdade, eles divergem. Eles falam que primeiro vem o arrependimento e depois a fé. Eu não penso desse jeito, eu creio que primeiro vem a fé. E o arrependimento, ele é consumado pela fé. A fé, na verdade, a fé é consumada pelo verdadeiro arrependimento. Deus, ele nos salva pela graça, nos chama eficazmente,
nos concede o dom da fé e nós nos arrependemos. Perseveramos, somos justificados e agora vamos ser santificados. Passamos pela porta, estamos no caminho rumo a Jerusalém celestial. O próprio Thomas Watson vai falar que o arrependimento e a fé é como asas que o crente tem para voar em direção a essa morada celestial. Então ele é perseverante, ele é firme. Olha o que o texto diz. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele é firme porque ele é um ramo que está fixo na videira. Porque se depender dele mesmo, ele não dá fruto. Mas aquele que permanece em mim, o Senhor Jesus Cristo fala, dá muito fruto. Ele persevera. Ele tem relacionamento com Deus, ele tem relacionamento com o próximo, ele tem relacionamento consigo mesmo. Não de maneira antropocêntrica, ou colocando o homem no centro, mas pelo poder de Deus ele tem domínio sobre si agora. As duas forças poderosas que entraram no mundo, o pecado já não tem domínio mais sobre a vida do crente, ele persevera, ele corre buscando santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina da perseverança dos santos, é dito, é a mais odiada pelo diabo. Então, se alguém aqui ainda não conheceu a doutrina da perseverança dos santos, busque a conhecer, leia a Bíblia e veja todos os relatos de perseverança que teve. Por conta da perseverança, lógico, por conta da graça, né? Mas a perseverança de Caleb fez com que, visto que houve nele outro espírito, e ele entrou na terra prometida. Na pátria daquela época, né, Canaã, mas nós, visto que houve outro espírito naqueles que nasceram de novo, ele recebeu um novo coração e agora ele está em direção à mansão. Para concluirmos aqui o nosso estudo, o nosso sermão, é o seguinte, vemos que Paulo ele tinha um alvo. O alvo dele era instruir os filipenses, para que os filipenses viessem a ter um padrão bíblico, um padrão de vida bíblica, para que eles não viessem a ser imitadores daqueles que estavam ali, os falsos crentes. Aqueles que um dia vão se desviar e nunca mais vão voltar, porque eles estavam no nosso meio, mas nunca eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles permaneceriam. Então, o contrário é viver de uma maneira antagônica, é o inverso disso. É viver negando a verdade que é conhecida como o verdadeiro cristianismo, que revela um reino celeste. É um cristianismo que revela um Salvador glorioso. É uma fé cristã, sendo assim vista na vida dos eleitos de Deus, que é vista como o presente eterno, a vida eterna. As pessoas que olham para esses veem coisas diferentes. Mas tá bom, meu irmão, o que isso tudo tem a ver comigo ou com o meu irmão aqui do lado? Tudo. Se você é crente, tem tudo. Se você não é crente, então talvez chegou a hora de se arrepender e vir a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo. Passar por um discipulado, ser educado na justiça, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque isso tem tudo a ver com os eleitos. Eu não sei quem são os eleitos, mas eu creio que há milhares de eleitos espalhados por todo mundo. E o papel que eu tenho, o dever que eu tenho, é de ser imitador de Deus, para que esses eleitos tenham assim um padrão, e para que os irmãos também venham a ser impactados. Por quê? O primeiro ponto aqui da aplicação é o seguinte: devemos ser imitadores de Deus para sermos exemplos para os nossos irmãos. E muitas das vezes a gente tem negado a fé com as nossas obras, como diz lá em Tito. Não que venhamos a negar de uma maneira plena. Não é uma apostasia
no sentido abandono, é sintomas, é apatia. E às vezes as nossas obras perversas é vistas pelos irmãos e eles, fulano está fazendo, eu vou fazer também. E não é assim. Como eu devo imitar corretamente? Deus, ele te chamou para estar aqui. Se ele te colocou nessa igreja, nesse bairro, para você congregar aqui, é porque ele quer que você seja modelo para o seu rebanho. Então, todos nós temos esse dever. Mas como é que eu vou imitar? A palavra imitar lembra a palavra mímica, né? A gente já estudou aqui nos estudos de 1 Timóteo. Como é que eu vou imitar? O diabo, ele tenta imitar, mas de uma maneira falsa. Ele usa aquilo que é mais precioso para poder falsificar o que é verdadeiro. Mas qual a maneira correta? Tendo o conhecimento de Deus na palavra. Entendendo quem é esse Deus. E outra, praticando essa palavra que eu conheci, não sendo somente ouvinte ou conhecedor negligente, mas operoso praticante da palavra pela fé no Filho de Deus. Então, eu vou imitar corretamente a partir do momento que eu conhecer a Deus na palavra, ler a Bíblia, estudar a Bíblia a fundo, de Gênesis a Apocalipse, e praticar essa palavra, aprender a usar as regras de interpretação bíblica, aprender a usar, na verdade, a aplicação pessoal. Como é que eu aplico isso à minha vida? De um modo correto, sem falsificar a palavra de Deus. Devemos ser imitadores. Devemos ser prudentes, porque no nosso meio há descrentes, há falsos crentes, há pessoas que não nasceram de novo. Eu acabei trazendo esse livro aqui, muito importante, que tem feito uma grande diferença na minha vida. Deus tem me iluminado bastante por esse livro. Se chama Um Guia Seguro para o Céu. Ele foi escrito por um puritano chamado Joseph Alleine. Esse livro vai trabalhar a doutrina da conversão do começo ao fim. Esse livro é um livro que todo cristão ele tem que ler. Todo. Se você já é convertido, você vai ser impactado. Eu já ouvi pessoas antigas na fé que pensou que não era crente quando lê esse livro. De tão confrontador que é. E o que é que isso quer dizer? Ele vai falar a respeito desse assunto. Ele fala: Satanás tem falsificado falsos crentes na igreja. Pois a Escritura diz que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Ele está falando aqui daqueles crentes que não são imitadores de Deus, que vêm para a igreja de domingo a domingo e não pratica a palavra, que não vive a palavra. Os falsos crentes malditos, individualistas, que só pensam em si, não usam os seus dons e talentos, perdão. Não posso falar dom, porque quem ainda não se converteu não tem dom. Mas pode ser usado por Deus. Mas eles não usam seus talentos, porém enterram. Eles enterram, eles têm medo. Eles têm medo de conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me achego à luz. E quanto mais eu me achego à luz, eu vejo a minha miséria. Como Paulo fala, né? Escrevendo aos Romanos: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas agora, conhecendo a Deus, eu não vou agir de maneira individualista. Eu vou ser padrão para o seu povo. As pessoas que são individualistas, que só pensam em si, que vêm para a igreja de domingo a domingo e não têm responsabilidade com a igreja de Deus, não procuram saber os seus dons, sabe o que vai acontecer com elas? O mesmo que aconteceu com Judas. Ele se entristeceu. Olha, sinal de arrependimento. Ele confessou o seu pecado, pequei contra Deus. Tudo falso, porque ele não se voltou para Cristo. Olha as operações da graça comum de Deus. Mas o inverso de um ímpio é um crente perseverante. Não que nem aquele que é conhecido como Balaão, e usou até dons, profetizou, dom de profecia ele usou. Porém, a Bíblia não revela a salvação dele. Pelo contrário, fala que ele fez o povo de Deus cair no pecado. E essas pessoas que escandalizam o evangelho, naquele dia, os anjos vão ceifar, vão pegar essas pessoas e vão colocar em um local especial que se chama a fornalha.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Terceiro lugar da aplicação, devemos ter esperança. Devemos ansiar ardentemente o céu com Cristo. Céu sem Cristo não vale. Por quê? Ele promete nos ressuscitar. Devemos ansiar ardentemente o céu. O pregador muito conhecido, chamado George Whitefield, ele falou, olha, tem muitas pessoas que até desejam o céu, mas se elas forem para lá, o céu vai ser uma agonia para elas, vai ser um tormento. Eles vão achar aqueles anjos muito bajuladores. Como é que você adora um Deus dessa maneira humilhante? Exemplo de humildade, devemos ansiar o céu praticando a verdadeira humildade. Coração transformado. Quarto lugar, devemos ser pacientes diante das adversidades da vida, que às vezes nos fere, nos golpeia, nos aflige, fisicamente, espiritualmente, moralmente, de todas as formas, emocionalmente, diversas maneiras. Devemos ser pacientes. Jó, ele teve a sua carne enferma, mas no final Deus multiplicou seus anos de vida e ele fez o quê? Continuou firme no Senhor. Porque enquanto a mulher dele blasfemava, falava asneira, ele continuava glorificando a Deus com suas enfermidades. O diabo usou um monte de pessoas para atormentar ele. Enfermidade física, enfermidades espirituais na mente, aqueles dardos inflamados de Beelzebu, do diabo, ele usa. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo fala? Que devemos confiar nele. Devemos confiar nele porque, diante dessas aflições que a gente passa, devemos ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Então isso aí não é nada. O próprio Jonathan Edwards fala que o inferno dos crentes, o único inferno é aqui. Porém, será o único paraíso dos descrentes. Eles vão se arrependerem do dia que eles nasceram. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos concede a eterna salvação. Porque estávamos perdidos e devemos ser muitos, na verdade, bastante gratos a Deus. Que o Senhor aplique aos nossos corações essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar a amada igreja para que se coloquem de pé, porque temos a oração final e logo após os avisos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós somos gratos a Deus, pois o Senhor ouviu a oração do teu servo Daniel e falou poderosamente aos nossos corações, nos dando a iluminação do teu Espírito, nos dando a verdadeira convicção que vem do alto, operado pela palavra da verdade. Nós acabamos percebendo, a Deus, quem são os verdadeiros e quem não são. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente genuinamente, perturba a consciência deste, ó Pai. Perturba, assim como todos aqueles que nasceram de novo passaram pelo batismo da angústia. Assim, concede graça para que haja regeneração nessa vida, para que essa criança venha nascer de novo, chorando e não morta, como muitos pensam que nasceram de novo sem verdadeiramente ter nascido. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, tem misericórdia daquelas almas que não te conhecem. Nos usa, dá-nos graça para sermos padrão para os nossos irmãos e que venhamos a usar os nossos dons para a tua glória, para que todos nós estejamos saindo da nossa zona de conforto e evangelizando a toda criatura, pois aquela que crê e for batizada será salva, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos concede essa graça, livra-nos do individualismo maldito, dá-nos graça para anseiarmos o céu cada vez mais, e que a palavra do Senhor esteja fazendo efeito não somente em nossas vidas, mas também na vida de todos os irmãos amados e todos aqueles que não são irmãos, mas sabemos que Tu és poderoso para fazê-los irmãos nossos, ó Pai. Que traga impacto a essas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é que eu te agradeço por tudo
E te peço, pedindo também para que o Senhor esteja nos levando em paz para os nossos lares e que no decorrer dessa semana, Pai, a gente venha ruminar essa palavra diariamente nos nossos pensamentos, levando assim isso na prática para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu faço essa oração, te agradecendo e te pedindo por tudo isso, Pai. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Temos aqui alguns avisos. Temos um texto bíblico aqui.